Meu nome é Júlia Batalhoquim de Araújo, eu sou estudante do curso de Agronomia e estagiária do setor de Biologia Vegetal da UFV. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o meu projeto, que é Bases Fisiológicas da Alta Tolerância da Lobeira, Solano-Licocarpum a Estresses Abióticos. De início, nós vamos começar mostrando a organização da apresentação. Daremos início pela introdução, passaremos para a metodologia, depois resultados e, por fim, a conclusão. Iniciaremos a introdução falando um pouco mais sobre a lobeira, que é como comumente a Solano-Licocarpum é conhecida. Muitas pessoas não sabem, mas a lobeira é um arbusto pertencente à família das Solanáceae e é utilizada em algumas regiões do país como fonte de alimento e de preparo de doces. Hoje, a lobeira é vista como uma possível cultivar, já que ela apresenta importantes valores medicinais, como controle de diabetes, pressão alta, além de apresentar efeitos calmantes, antiepiléticos e sedativos. As lobeiras são amplamente distribuídas no Cerrado brasileiro e apresentam um desenvolvimento muito peculiar, em solos ácidos com alta concentração de alumínio e baixa disponibilidade de água. Como a lobeira apresenta uma grande gama de características a serem estudadas, nós dividiremos em dois experimentos individuais. O primeiro foi de déficit hídrico. Ele foi conduzido em uma casa de vegetação na Unidade de Crescimento de Planos, UCB, a qual possui um ambiente semi-controlado, a uma temperatura média de 25 graus Celsius e umidade relativa de 65%. As plantas foram semeadas em vasos de 10 litros com substrato comercial. As plantas adquiridas para a semeadura foram coletadas em condições de campo, nos territórios da Fazenda de Santa Teresa, localizada na zona rural de Viçosa. O tempo de germinação da lobeira varia de 20 a 30 dias para a apresentação dos primeiros cotilédons. Após esse período, as plantas foram transferidas para vasos individuais de 10 litros. O experimento foi dividido em 2 tratamentos, sendo ele controle e seca, e cada tratamento possuía 7 repetições, com um ciclo de 40 dias. O segundo experimento de tolerância ao alumínio foi desenvolvido nas mesmas condições do anterior, na casa de vegetação da Unidade de Crescimento de Plantas da UFV. No entanto, esse experimento apresentou 2 variantes de tomate, sendo Solano pipinellum folium, que é uma espécie selvagem, e M82, que é uma espécie domesticada. Nesse experimento, as plantas de lobeira foram semeadas em 4 vasos de 10 litros com 70 sementes em capa, e após 30 dias foram transplantadas para vasos de 2 litros. As sementes de Pipinellum folium e de M82 foram germinadas em bandejas de germinação e transplantadas após mais ou menos 15 dias para vasos de 2 litros. O experimento foi dividido em 4 blocos com 8 repetições cada, contendo 4 concentrações diferentes de alumínio, sendo elas 0 micromolar, 100 micromolar, 200 micromolar e 500 micromolar. Daremos início aos resultados do primeiro experimento, déficit. Os primeiros sintomas de murcha foliar nas folhas foram após 9 dias, como apresentado no slide. Após 15 dias, as plantas começaram a apresentar sintomas mais severos de murcha de folha. Porém, depois de passado pelo primeiro ciclo de seca, as plantas apresentaram uma reincidência de folhas após 6 dias de reidratação, perdendo as folhas de novo no novo ciclo incidente com uma média de 7 dias, o que demonstrou memória foliar. As plantas referentes ao segundo experimento de tolerância de alumínio apresentaram maior desenvolvimento radicular conforme o crescimento das concentrações de alumínio. Como indicado no gráfico, as lobeiras, quando comparadas aos pimpinellifolios, que é uma espécie selvagem de tomate, apresentam um melhor desenvolvimento conforme o crescimento das concentrações de alumínio, enquanto o pipinellifólio apresenta um desenvolvimento sem grandes alterações. Já a lobeira, em comparação com o M82, passa a apresentar melhor desenvolvimento conforme o aumento das concentrações de alumínio, enquanto o M82 passa a ter redução do desenvolvimento. Portanto, depois dos fatores estudados e apresentados, tomamos como conclusões. A lobeira apresenta alta resistência à seca, uma vez que é observada uma demora na perda das folhas quando cultivada sob déficit hídrico. Como mostrado anteriormente, cerca de 9 dias. Acredita-se que isso é resultado de uma série de adaptações que a planta possui, como grande incidência de espinhos nas folhas, inclusive nas nervuras principais, um aumento do desenvolvimento radicular e a presença de memória foliar.
Como mostrado anteriormente, esse processo da planta lembrar que passou por um período de estresse e desenvolver uma resposta mais rápida para os ciclos sucessivos é uma inteligente forma de adaptação. Foi constatado que a alobeira possui uma maior tolerância às concentrações de alumínio, além de um melhor desenvolvimento com a presença de alumínio no solo. Mas por que esse estudo é importante? Porque a tolerância da alobeira ao estresse hídrico e a tolerância ao alumínio é importante. Hoje, um dos principais fatores de limitação da produção é os chamados solos pobres, que no Brasil é a maior parte disponível para a agricultura. Portanto, as adaptações das lobeiras a esses solos podem ser de grande utilidade para o melhoramento de cultivares de tomate, uma vez que ambos pertencem à mesma família. Então, nós podemos considerar a lobeira o futuro para o aumento do crescimento e produtividade em lavouras de tomate e possíveis solução para os tipos de solo e escassez hídrica. Encerramos a apresentação com agradecimentos ao professor Wagner Araújo, que foi o orientador, o professor Agustin Zorman, que foi o orientador, e ao doutorando, que acompanhou as pesquisas, João Antônio.